Fala, Zeronautas, tudo bem? Você já parou, você já se deparou com um problema que parecia não ter fim? Você resolve hoje, e aí ele volta amanhã, e aí vira um ciclo infindável, sem solução. Todo dia você volta lá na máquina para resolver o mesmo problema? Pois é, talvez o que está faltando, na verdade, é você atacar a causa raiz, a causa por trás do problema. E hoje eu vou te mostrar como que o método dos 5 porquês, criado pelo Satoshi Toyoda, que foi o fundador da Toyota, pode ser a chave para você eliminar essa falha de uma vez por todas, esses tipos de falhas de uma vez por todas, né? Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal da Zero Engenharia, porque aqui a gente transforma problemas em soluções inteligentes. É muito importante você dar o like, porque o algoritmo do YouTube entende que nós somos um canal relevante, que a gente traz conteúdo para transformar a vida das pessoas, e por conta disso ele recomenda o nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Então, vamos lá. O que é o método dos 5 porquês? Foi criado, como eu já falei, foi criado pelo Satoshi Toyoda na década de 1930, dentro do sistema de produção da Toyota, né? A ideia era muito simples. Por quê? Você pergunta por que 5 vezes para você chegar na causa raiz de um determinado problema. Não precisa ser exatamente 5 vezes, tá? Pode ser mais ou menos. O importante é você chegar a uma resposta que seja a raiz de todo o problema. E aí você não para na primeira resposta, né? Você pergunta uma vez por que aconteceu o problema, e você não para nessa primeira resposta. Vai perguntando outros porquês que deram origem àquela resposta, e isso vai te trazendo cada vez mais profundidade no conhecimento do problema, do que aconteceu, né? Ele foi amplamente difundido no mundo pelo Taiichi Ohno, considerado o pai do sistema de produção da Toyota. E ele hoje em dia ele é aplicado no mundo todo em vários segmentos da manutenção, da segurança do trabalho, em vários tipos de segmentos, e até mesmo na nossa vida, tá? A gente consegue aplicar essa técnica muito bacana. Então deixa eu exemplificar para vocês, para a gente trazer esse conceito para nossa realidade. Vamos imaginar assim, na manutenção, uma máquina parou. Aí a história é mais ou menos assim: imagina que você tem uma linha de produção onde um motor elétrico simplesmente para no meio da operação todo dia. E aí a gente aplica os 5 porquês nele. Por que o motor parou? Aí a primeira pergunta é: por que a máquina parou? Aí vamos imaginar que a resposta seja porque o fusível queimou. Aí você vai fazer de novo a pergunta: mas por que o fusível queimou? O fusível queimou porque o motor estava sobrecarregado. Aí você pergunta de novo: por que o motor estava sobrecarregado? Porque, depois de analisar a falha, né? Porque o rolamento ele não foi lubrificado, não foi lubrificado de forma correta, de forma assertiva. Aí você pensa logo assim: pô, beleza, por que o rolamento não foi lubrificado? Aí porque o plano de manutenção preventiva não foi cumprido. Aí você vai de novo: por que o plano de manutenção não foi cumprido? Esse já é o quinto porquê. Por que o plano de manutenção não foi cumprido? Porque não havia um controle da manutenção eficiente, eficaz. Então a causa raiz do fusível estar queimando lá na produção é falha na gestão da manutenção preventiva. Olha só que legal. A mensagem é o seguinte: não adianta você trocar o fusível todo dia, não adianta todo dia ir lá e fazer o básico do que você está vendo ali do problema. A verdadeira solução é implementar um sistema de manutenção preventiva bem mais estruturado, bem mais robusto, que contemple a verificação de todos os itens da máquina. E aí, consequentemente, você não vai ter mais esse tipo de problema, né? Vamos para um outro exemplo para poder fixar. Vamos imaginar a qualidade de processos, né? Uma determinada fábrica ela vende um produto para um cliente, e aí o produto está com defeito.
E aí o cliente resolveu devolver um lote inteiro de produtos porque eles apresentavam uma falha, um erro de construção. Aí a gente aplicamos 5 porquês nesse item, né? nessa possibilidade. Por que o cliente devolveu o produto? Seria o primeiro porquê. Porque apresentava o defeito. Olha, muito simples. E aí você poderia pensar, pô, beleza, então é só a gente melhorar o produto aqui, ver quais produtos não estão com defeito e mandar para ele. Não. Imagina que sejam 1 milhão de peças. Você não vai poder consertar 1 milhão de peças. Então, o que você tem que ver? Por que o produto, né, apresentava defeito? Aí você vai descobrir que porque uma determinada peça saiu fora da especificação daquele produto. E aí você vai para o terceiro porquê. Por que essa peça saiu fora da especificação? Porque a máquina estava desregulada. Pô, e se é a causa raiz? Não. Você pergunta de novo, por que a máquina estava desregulada? Porque não foi feito um ajuste antes de começar a produção. Não foi feito um confere antes de começar a produção. E aí você pergunta pela 5ª vez, por que o ajuste não foi feito? Porque não existe um procedimento padrão definido para essa checagem. E aí você imagina o seguinte, a peça foi feita, foi colocado lá o desenho da peça, no caso do CNC, de um torno, de uma fresa automática, foi colocado lá o desenho e a máquina começou a produzir. Só que não foi feita uma checagem detalhada dos ajustes da máquina. E às vezes um errozinho muito pequenininho que aparece no desenho, na peça final, é um defeito absurdo e que ela não vai poder ser utilizada de forma correta, né? Então, qual é a causa raiz desse problema, né? Seria a falta de padronização nos procedimentos, nos processos de qualidade ali, de ajuste da máquina, correção. Qual seria a correção? A correção não está apenas em consertar o lote defeituoso, mas padronizar o processo para que esse erro não se repita na máquina, entendeu? Vamos para um exemplo 3. Vamos falar agora de segurança do trabalho, né? Que a gente comenta muito aqui no nosso canal. Um acidente local, né? Aí uma história seria o trabalhador escorrega numa área molhada e sofre um acidente. Aí aplicamos 5 porquês diretamente. Por que o trabalhador escorregou? Porque o chão estava molhado. Essa é a causa raiz? Não. Isso é a consequência de outros fatores. Segundo porquê. Por que o chão estava molhado? Poxa, porque tem um vazamento, tem uma goteira, tem um nicho com uma torneira que você aperta, mas ela nunca fecha. Pode ser isso? Pode ser. Por que houve um vazamento? Seria a terceira pergunta, né? O terceiro porquê. Porque a tubulação, a torneira estava com a tubulação estava com a fissura, a torneira não fecha direito e fica pingando, né? Por que a tubulação tem essa fissura? Por que a torneira não fecha direito? Porque não tem uma inspeção periódica na tubulação, na torneira, nos registros, enfim. Quarto porquê? Porque a tubulação estava com a fissura. Eu já falei isso, né? É isso mesmo, né? Porque não havia uma inspeção periódica. Quarto porquê. Quinto porquê seria por que não havia inspeção? Porque não existe um plano de inspeção de segurança para essa tubulação, para aquela torneira, para manutenção predial, né? A causa raiz, a ausência de um programa de inspeção de segurança. Ponto. E qual seria a solução? Colocar uma placa, cuidado do chão molhado. Isso poderia resolver o problema assim, de bate pronto. Só que não é o sintoma da causa do problema, né? A solução real é implementar uma inspeção preventiva de toda a tubulação, de todos os registros, de todas as torneiras para garantir que elas estejam fechadas, não fique pingando e que não cause esse tipo de incidente, né? O método dos 5 porquês, ele é muito poderoso porque ele é muito simples, você consegue usar ele ali no dia a dia, e ele tem um direcionamento focado na causa raiz, no que causou todo o problema dentro do parque ali, dentro da organização, da indústria. Ele pode ser aplicado na manutenção, na qualidade, na segurança e na gestão
e até no dia a dia ali pessoal, né? O segredo está em você não parar no primeiro porquê, e sim você ter a disciplina de se aprofundar, né? O próximo porquê sempre traz para você um novo nível de conhecimento, de concepção, de visualização do que pode estar acontecendo de errado. Essa é a verdadeira análise, né? Isso que traz toda a diferença. Se você já aplicou os 5 porquês no seu trabalho, você é um cara que já está muito fora da curva, tá? Você já tem uma visão sistêmica muito diferenciada, né? Conta aqui nos comentários se você já teve um problema que você já conseguiu resolver com esse método dos 5 porquês, ou um outro problema que você tem que você gostaria de resolver com os 5 porquês. Aplica ele e quando você resolver, comenta aqui: pô, consegui resolver o problema com os 5 porquês, né? Não esquece de curtir o canal, compartilhar esse vídeo com a sua equipe e, é claro, se inscrever aqui no canal da Zero Engenharia para você ser mais um zeronauta aqui com a gente nessa caminhada do conhecimento. Porque aqui, cada porquê leva você mais perto da solução definitiva. Beleza? Bacana, pessoal. Se você veio até aqui, muito obrigado. Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês, ok? Zero Engenharia, do zero à inovação.